Olá, a paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu sou o Edson e vamos começar mais um devocional no dia de hoje. E esse devocional se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Deixa eu explicar o texto. O texto ele é bem complexo, eu peço que depois vocês leiam o capítulo inteiro, tá? Para vocês terem um entendimento melhor. Eu não vou entrar por menores, mas para a gente ganhar tempo, eu vou explicar um pouco sobre o assunto. Paulo, ele vem trazer a questão da vocação. E o que é uma vocação? Vocação é uma habilidade. Então, Deus, ele quer usar as tuas habilidades para a obra dele. E neste mesmo versículo, ele vai fazer uma outra retórica. Ele vai dizer assim: pense naquilo que você era lá atrás e o quanto Deus transformou a sua vida até o momento de hoje. Faça uma reflexão. Quando ele diz de vocação, ele diz de habilidade, mas ele também diz, olha, volta lá atrás para ver aonde você estava e onde Deus te colocou. É interessante. Depois ele continua dizendo assim, o Senhor não te chamou porque você é um mestre da lei. O Senhor não te chamou porque você tem um status social, você é uma pessoa de influência na sociedade. Deus não te chamou porque você é uma pessoa que tem muitas posses, você é rico. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus chamou você não pelo seu currículo, mas pelo propósito que Ele quer ter contigo, o que Ele quer entregar na tua vida. Eu vou trazer um contexto rápido sobre a igreja de Coríntios. Segundo a Bíblia, a igreja de Coríntios, ela passava por um problema de liderança. Os crentes daquela igreja, eles estavam seguindo líderes diferentes. Então Paulo vem esclarecer aquela igreja quem é o centro da nossa fé. Se não é em Cristo Jesus, o que é então? Para os judeus, Cristo é escândalo. Para os sábios, é loucura. Mas o que é loucura? Loucura é pregar que Cristo foi ressuscitado na cruz, depois do terceiro dia. Imagina só, naquela época, dizer que Jesus ressuscitou para aqueles fariseus, aquelas pessoas que não entendiam esse contexto. Então acabava soando como uma loucura. E os judeus se sentiam envergonhados, porque Jesus apresentou-se como Messias, e ele é o Messias. E muitos, nos dias de hoje, não acreditam. Pensa só. Mas Deus, ele quer usar quem ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer e como ele quer. É simples assim. Muitas vezes ele vai usar um rejeitado, um excluído da sociedade, um marginalizado, aquele que as pessoas não dão nem R$1 por essa pessoa. É esse aí que Deus quer usar. Os humilhados, esse é que Deus quer usar. E sabe para que ele quer usar? Para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. Aqueles que acham que são alguém. É para isso que Deus quer usar aqueles improváveis. E eu vou dar alguns exemplos que a Bíblia nos traz. O primeiro exemplo é Davi. Davi era um pastor de ovelhas, esquecido, mas foi ungido como rei de Israel. Um outro exemplo são os discípulos de Jesus. Muitos deles eram pescadores, mas foram ungidos a apóstolos. Vou dar um outro exemplo aqui. Paulo é a conversão mais improvável da Bíblia, porque Paulo era um perseguidor do povo cristão. Paulo era fariseu de fariseus, ele tratava os cristãos como uma seita, ele queria eliminar os cristãos. Mas ele teve um encontro no deserto com Jesus e teve sua vida transformada. E tudo isso que nós estamos vivendo é pela graça de Deus.
É pela graça de Jesus. Porque não há mérito nenhum. Porque a sabedoria é dele, a justiça é dele, a redenção é dele, a santificação é dele, o poder é dele, para a glória dele. Somente é isso, a glória é dele. E aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por mais esse dia, meu Pai, por nós estarmos na sua presença, para aprender mais da tua palavra nesse devocional de hoje, para que nós venhamos a crescer no conhecimento e na sabedoria, Senhor, para que a graça do Senhor continue sendo manifesta em nossas vidas, em cada passo, em cada movimento, Senhor, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, onde nós tocarmos, que a tua graça esteja conosco mais uma vez, Pai. E assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado mais uma vez. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão dando like, que não estão dando like, não tem problema, comentem, diga aí o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, tá certo? Mas compartilhem o vídeo e que esse vídeo tenha alcançado os corações que realmente necessitam, tá certo? Muito obrigado a todos e até breve.